Questão número 1 de soluções. Analise as afirmações a seguir, colocando V nas verdadeiras e F nas falsas. Letra A. Toda mistura de duas ou mais substâncias é uma solução. A definição clássica de solução é a mistura de duas características, dois tipos de substâncias. A primeira que nós chamamos de soluto e a segunda que nós chamamos de solvente. O soluto, normalmente, é o que está em menor quantidade, que a gente coloca, por exemplo, mistura de água e sal, é uma solução. O solvente, o soluto vai ser o cloreto de sódio, o solvente vai ser a água. Então, na prática, uma solução é a mistura de duas ou mais substâncias, mas tem que ser homogênea, isso que é importante, tá bom? Então, quando ele fala que toda mistura de duas ou mais substâncias é uma solução, isso é falso, tá bom? Porque quando você pode misturar, por exemplo, água e areia. Água e areia é uma mistura de duas ou mais substâncias, tem várias substâncias na areia, mas só que não é uma mistura, mas só que não é uma mistura homogênea. E por não ser uma mistura homogênea, não pode ser chamada de solução, porque solução sempre é uma mistura homogênea. Então isso aqui é falso. Letra B. O bronze, cobre mais estanho, é uma solução sólida. Uma solução, pelo menos do jeito que nós falamos, significa a mistura de duas ou mais substâncias de tal modo que ela seja homogênea, o que nós chamamos de solução verdadeira. Ela é chamada de solução verdadeira porque ela não sedimenta, não precipita. Se tu passa ela por filtros, mesmo que sejam filtros especiais com poros muito, muito pequenos, você não consegue separar através de filtração os componentes dessa mistura. Então, isso é uma solução. Então, quando ele fala de bronze e cobre, que é uma liga metálica, que mistura muito bem nas proporções corretas esses metais, isso é uma solução sólida, em que eu vou ter os dois componentes da mistura como sólido. Isso aqui é verdadeiro. Letra C. A água do mar é o exemplo de solução líquida. Na verdade, a água do mar não é um bom exemplo disso, porque a água do mar, ela possui a água. Deixa eu escrever isso aqui. O que possui a água do mar? A água do mar possui água, possui sais, vários tipos de sais, possui partículas suspensas nela, como vocês sabem, que pode ser o quê? Pode ser lixo, pode ser algas, pode ser matéria orgânica, pode ser várias coisas, né? Então, ela não é uma solução líquida. Por quê? Porque solução é uma mistura de duas ou mais substâncias de tal modo que seja homogêneo, de tal modo que seja homogêneo, o que não é o caso aqui. Então, nesse caso, a água do mar não é uma solução líquida, pelo menos pela definição. O ar atmosférico é um exemplo de solução gasosa. Olha, nessa letra D ela é bem interessante. Mistura de gases, por definição, é uma mistura homogênea e, portanto, é uma solução. Mistura de gases. Quando eu falo mistura de gases, é mistura apenas de gases. Só que o ar atmosférico, o que contém o ar atmosférico? O ar atmosférico ele contém gás oxigênio, gás carbônico, ele contém fumaça, ele contém vapor d'água, ele contém poeira, como aquela poeira que quando você vê pela janela, o sol batendo pela janela e você consegue ver no raio do sol aquelas partículas dispersas no meio. Então, nesse caso, não tem uma mistura homogênea. Mais uma vez, desculpe só ser repetitivo, a mistura de gases sempre é homogênea, isso é óbvio, mas o atmosférico ele não é homogêneo, porque tem essas partículas sólidas dispersas que, sob condições corretas, eu consigo ver até a olho nu. Então, isso aqui, o atmosférico, é uma mistura de solução gasosa? Falso. Toda mistura gasosa é uma solução, isso é verdadeiro, eu acabei de falar isso. A mistura de gases sempre é uma mistura homogênea e, por definição, é uma solução, porque eu não consigo ver as partículas presentes, quer dizer, separadamente nelas. Então, essa é a organização, ok?